Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre esse livro, Difusão das Inovações, de Everett Rogers, da quinta edição, a primeira edição é de 62. Tá? Eu já fiz a parte 1, essa aqui vai dar continuidade à parte 2. Vou apresentar outros pontos abordados no livro. Então ele descreve o que seriam as etapas da inovação, tá? Já falou isso lá no comecinho do outro vídeo, né? Que envolve o conhecimento, quando o indivíduo toma contato com a inovação, a persuasão, que é quando o indivíduo forma opinião, favorável ou desfavorável à inovação, a decisão, quando ele toma a decisão para adotar a inovação, a implementação, quando ele coloca em prática, e a confirmação, que é quando ele reforça a decisão deles, deu a decisão certa mesmo. Então, é importante, ele chama o Everett Rogers ele chama a atenção para o seguinte: a necessidade, ela sempre precede o conhecimento de uma nova ideia? Ou será que o conhecimento da nova ideia cria uma nova necessidade? Essa pergunta, né, remete ao que é o Steve Jobs, né? Quando ele fala assim: você não pode simplesmente perguntar aos clientes o que eles querem e então tentar dar isso a eles. Quando estiver pronto, eles vão querer outra coisa. Então, na verdade, o cliente não sabe o que quer. Essa é o que o Steve Jobs está dizendo, né? Você tem que apresentar as coisas prontas para o cliente. É uma abordagem assim, não é o resultado de uma necessidade. Você apresenta. Então é isso que o Everett está chamando a atenção para esse aspecto. Isso também pode acontecer. Então, pesticidas geralmente são criados para tratar pestes, certamente surgem de uma demanda. Mas inovações como, por exemplo, os CDs, os celulares, né? O iPhone, né? Ele na verdade, ele gerou novas necessidades, novos padrões de consumo, que o consumidor não tinha antes. Então, conhecer a tecnologia não significa você adotá-la, tá? Pesquisas mostram que, embora em países de desenvolvimento a maioria da população tenha conhecimento de pílulas anticoncepcionais, apenas 25% das pessoas usam. Em uma pesquisa na Coreia, observou-se que a adoção de técnicas anticonceptivas eram mais eficazes quando a difusão se dava em grupos, de modo que havia uma pressão do grupo em se adotar a tecnologia. Há, nesse caso, uma inversão do ciclo. O ciclo que havia sido dito antes, né, que é conhecimento, decisão e persuasão. Né? Na verdade, em sociedades onde os objetivos coletivos têm precedência sobre os individuais. Tá? Então, parece que a coisa é invertida. A pessoa toma a decisão por uma decisão do grupo, só depois que ela vai avaliar. Então, porque existe uma pressão coletiva maior. Muitas inovações mudam e evoluem durante o processo de difusão. E podemos falar que há uma reinvenção durante o processo. O Eric von Hippel, ele mostra que em 111 inovações em instrumentos científicos, em 80% dos casos a inovação foi liderada pelo usuário final. Foi o usuário final que liderou a mudança, em especial os primeiros clientes. Tá? Esse usuário, ele é um usuário proativo, ele monta protótipos, ele melhora a inovação. Embora a reivindicação possa ser vista como uma reinvenção, possa ser vista como uma distorção pelo inventor pioneiro, né? Ele não é muito simpático a isso, né? Muitas vezes ele deliberadamente ele dificulta a reinvenção, o que está lançando o produto, né? A reinvenção pode ser positiva para o usuário otimizar o produto para a sua necessidade. Então, a reinvenção ela é mais comum nos estágios mais avançados da inovação, da difusão, quando os usuários tardios aprendem com a experiência dos primeiros usuários. O sistema de teletexto da Minitel na França, esse que está na figura, ele era um sistema de mensagem de uma pessoa para uma pessoa, como um telefone. Tá?
mas logo os usuários transformaram um sistema de muitos para muitos, como a internet. É quase um precursor da internet. Então, o SMS, por exemplo, foi criado por usuários japoneses, adolescentes. Então, essa criação dos usuários, que o Eric von Rippel fala muito, né? É uma reinvenção que pode acontecer no processo de difusão. Bishop e Kogenauer, em um estudo de 1964, mostram que a taxa de desistência da inovação era de 14% nos primeiros adeptos, de 27% para a maioria inicial, 34% para a maioria tardíaca e 40% para os retardatários. Ou seja, quanto mais tarde a pessoa adere à inovação, maior a taxa de desistência. Então, uma maior taxa de adoção implica em menor taxa de desistência. Esses valores percentuais constam do livro do Everett. Tá? Então, no caso de uma inovação que não foi totalmente adotada, a forma de contornar, por exemplo, nesses estudos, nós temos aqui a curva S completinha, né? Início, ascensão, pico e declínio e queda, né? Às vezes você tem uma inovação que você está estudando que você ainda não chegou no período de queda, ainda não consegue ver. Então, uma maneira de você fazer um estudo nesse tipo, o Everett sugere, é você fazer um grupo de invenções, de maneira que você somando todas, você consiga ver essa curva aí. Talvez uma esteja mais avançada que a outra e tal, e acaba dando o efeito geral. Então, ele define os inovadores, esses 2,5%, né, que o Eric von Rippel diz que serão os inventores de outras invenções, né? Ele é um indivíduo empreendedor. Os primeiros adeptos, os early adopters, né, são os 13,5%, eles são os formadores de opinião, são importantes nesse sentido. A maioria inicial é o pessoal que vai fazer a comunicação interpessoal, está aí no grupo da maioria inicial. O maioria tardíaca são as pessoas mais céticas, e os retardatários é o pessoal mais tradicional, resistente à inovação. Ele só adota porque é obrigado mesmo, não tem jeito. São os mais dogmáticos. Na tese de 1954 do Everett, ele mostrou fazendeiros, né, que resistiram ao uso de defensivos químicos, né? Eles alegavam que esses defensivos matariam as minhocas e alguns tipos de pássaros. Tá? Então, eles eram retardatários à inovação. Em 1972, a Agência Ambiental dos Estados Unidos baniu o DDT e mais consumidores cada vez mais buscaram produtos orgânicos. Tá? Em 1980, projetos do governo incentivavam a redução de agrotóxicos. Então, veja que curioso, né? No estudo lá do Everett de 54, esse pessoal que era mais resistente aos defensivos agrícolas, eles eram taxados como retardatários. E, no entanto, agora na geração livre de agrotóxicos, né, eles são os inovadores. Então, você veja que esse conceito aí ele pode mudar com o tempo. Aqui ele analisa o modelo de previsão chamado modelo de previsão de Bass, que é usado muito na área de marketing. Tá? Então, vocês podem ver aí, existe nessa curva, primeiro essa curva S, né, dos adotantes, né, a nossa curva S conhecida, aí tem a equação, e você nitidamente nota um ponto de inflexão, que é um ponto que, antes da inflexão, a ascendente ela está com derivada positiva, né? Ou seja, ela está aumentando o grau de inclinação aos pouquinhos. A partir da inflexão, essa taxa de crescimento ela vai declinando até chegar a zero, que é o platô lá final que a gente vê na curva. E com relação ao gráfico de novos adeptos, né, ele percebe o seguinte, que tem essa curva vermelha da segunda curva, né, mais à direita,
Você tem a curva vermelha, que é a soma dos novos adeptos, né? Que ela é uma soma de 2, né? Que é o pontilhado, que eles chamam de inovadores, que é o pessoal que teve conhecimento da invenção pela meios de divulgação de massa, rádio, televisão. E o tracejado é o pessoal que adotou por intermédio de amigos, conhecidos, ou seja, o que eles chamam de comunicação interpessoal. Então você veja que a comunicação interpessoal ela é fundamental a partir de um determinado ponto, né? Ela que é a que vai dar um maior ritmo para os novos adeptos. Então esse aqui é um gráfico aqui dos agricultores lá, né? Onde você tem nesse 1 é o meu primeiro usuário da minha tecnologia lá de milho híbrido, de 1948. Esse é do estudo do Ryan, né? Então você tem lá 1948, primeiro usuário lá que adotou lá o milho híbrido lá. Ele teve conhecimento da inovação diretamente com o cientista. Tá? Aí do 1, você vai ver que esse carinha, o 2, ele soube vendo o 1. Tá? E ele adotou o 2. Aí você veja que tem o 6, o 13, o 7, o 8, e o 3, e o 9, e o 5, e o 14. Toda essa galera adotou também depois de ver o 2. Então, o 2 é um formador de opinião, né? Ele assim, graças a ele, ele multiplicou esse negócio daí. Então, esse gráfico, ele faz uma relação de difusão. O artigo do Coleman, lá da tetraciclina, fez um mapa desse tipo. Foi descobrindo quem são os formadores de opinião que contribuem para a difusão. Então, aqui você tem o papel dos canais de divulgação de massa. Eles são relativamente mais importantes que os canais interpessoais para os adotantes pioneiros. Depois, não. Quando a coisa já está difundida maior, né, o papel do interpessoal é que vai pesar mais. Condicionantes da taxa de difusão, bom, tem vários condicionantes, a própria vantagem relativa da tecnologia, a compatibilidade, por exemplo, o sorgo híbrido, ele foi adotado mais facilmente depois do sucesso do milho híbrido. Então isso meio que abriu caminho para outras invenções similares. Complexidade da tecnologia, testabilidade, tá? Que é assim, a capacidade da tecnologia ser testada antes de eu adotar. A observabilidade, ou seja, a capacidade de eu ver o resultado da inovação de uma maneira fácil, né? Eu vejo que a inovação está funcionando, nem sempre isso é tão fácil, tão visível. Outra questão, o tipo de decisão, né? Lembro lá do cinto de segurança, eu falei da parte 1, né? Se é uma decisão que ela é livre, se ela é coletiva ou se ela é imposta pela integralidade. Tudo isso pesa na inovação, na difusão. Os canais de comunicação também pesam muito, seja os canais de comunicação em massa, seja interpessoal. A natureza do sistema social também, normas, regras, tudo isso vai influenciar. E o grau de esforço dos agentes da inovação e a recompensa dos usuários, tá, pela inovação. Muitas vezes a inovação ela tem uma recompensa muito à frente. Por exemplo, você pega, por exemplo, o caso, sei lá, de airbag. Você só vai ver o resultado desse airbag no caso de um acidente. Então, muitas vezes você não tem um resultado direto ali, muito claro da tua inovação. O computador pessoal nos anos 80, ele era um objeto de consumo de robistas, né? Basicamente, pessoas que mexiam com eletrônica. Então exigiam montagem das placas. Aí você vê as placas, a pessoa montava a placa, combinava com o monitor, ele montava o computador. Fazia a programação em assembly diretamente no processador. Hoje os computadores usam a tecnologia plug and play. Então você não requer maiores instalações, maiores conhecimentos.
Então é o caso da complexidade. Uma tecnologia menos complexa tende a se difundir mais. Os computadores se difundiram grande parte porque eles resolveram esse problema. Era muito complicado, era uma coisa de gueto, né? Era uma coisa reservada a um grupo bem restrito. Inovação em movimento. Então, vê aqui o caso da adoção de telefones móveis na Finlândia. Você vê que no começo eram homens de negócio, depois passaram a ser usuários domésticos e depois indivíduos, de modo geral, em sentido amplo, até crianças, né? Então, isso foi mudando à medida que a tecnologia foi permitindo a adesão desses novos usuários, né? Aqui um exemplo da pesquisa na Colômbia. Você vê que uma pesquisa feita por Deutschmann e Fals Borda, numa pequena comunidade agrícola da Colômbia, sobre 6 inovações na agricultura. Tá? Mostrou que em 30 anos todas as tecnologias deviam ser adotadas, tá? Com taxas de crescimento similares às que foram adotadas lá no estudo do milho híbrido pelo Ryan e Gross, em 1943. Tá? Foi possível categorizar os mesmos grupos da curva S, a curva DS deu igual também. As variáveis socioeconômicas nos dois casos explicam a diferença entre inovadores e retardatários. O processo de difusão representa um padrão geral do comportamento humano, que se reproduziu tanto na Colômbia quanto nos Estados Unidos. As diferenças estavam nas condições entre desigualdade entre ricos e pobres, que era muito maior na Colômbia. No caso dos Estados Unidos, a comunicação de massa foi o fator mais importante. No caso da Colômbia, a comunicação interpessoal, o que levou a um alongamento da cauda da curva S, que demorou a decolar. Lá no início, ela demorou a decolar na Colômbia. Então, mas o formato no final acabou sendo de uma curva S. Os fazendeiros tendiam a aplicar a nova tecnologia em grandes áreas sem usar estudos preliminares. Isso na Colômbia, tá? Segundo o Everett, talvez porque eles tenham um menor conceito sobre ciência, então eles não se baseiam muito na experimentação. É mais no conhecimento que ele ouviu do colega. Outra questão é por que menos ênfase na experimentação? Talvez por causa do regime. O fato de você ter um regime menos democrático faz com que as pessoas ousem menos em experimentar. Lazarsfeld, em 1944, fez uma pesquisa eleitoral e constatou que os contatos interpessoais têm um efeito significativamente maior do que a propaganda de massa no voto. Então, o fluxo de informações é visto percorrendo duas etapas. Primeiro, das fontes de mídia para os formadores de opinião e dos formadores de opinião para o restante do eleitoral. Lembra daquele gráfico da parte 1, né, que mostrou que apareceu um fazendeiro lá que 13 fazendeiros souberam dele. Então, é um formador de opinião. Então, isso vai ser fundamental nos formadores de opinião. O que acontece na era da internet agora, que o Everett não fala, né, agora, né, é essa questão de você ter hoje a possibilidade de criar robôs que sejam formadores de opinião. É uma coisa inusitada, né? Mas segue dentro dessa linha aí. Aqui é um estudo também de 98, que cada linha aqui mostra um estado americano, e aqui na linha horizontal vem os anos, né? Então são as leis criminais, uma lei criminal lá, adotada lá nos Estados Unidos. Então você vê que os estados teoricamente mais liberais e mais ricos, Califórnia, Washington, né? Estados mais ricos, né? Oregon, eles foram os primeiros a adotar a lei. E os estados mais pobres foram os últimos a adotar. Então, as condições econômicas e sociais têm uma correlação com a inovação. O detalhe é que esse gráfico ele também mostra uma curva S. Se você for olhar isso aqui deitado, né, você vai ver a curva S lá se formando. Aqui é um outro exemplo
É um poema lá da época da Revolução Americana, em que Paul Revere descreve, Paul Revere sai a cavalo de Boston, que é aqui na parte mais escura do gráfico, bem no centro da cidade de Boston, aqui no litoral, aqui, né? E você vê que à medida que o cinza vai diminuindo, o cinza menos escuro, até o cinza mais clarinho, ele mostra essa pessoa, Paul Revere, ele saiu a cavalo e foi avisando os formadores de opinião que os ingleses estavam para atacar. E aqui o gráfico mostra como essa informação foi passando ao longo do tempo, ao longo das horas, né? Ela foi se disseminando. E se disseminou rápido. Ele compara com outro, William Davis, que também saiu a cavalo saindo de Boston, mas como ele não conhecia a cidade, ele foi de casa em casa. E ele não conseguiu o mesmo desempenho. Então você veja o impacto que tem você falar com as pessoas certas, né? Você fala com os formadores de opinião e aquilo se alastra. Coleman, aquele estudo da tetraciclina, ele mostra que os médicos com maior interação em redes sociais foram mais rápidos em adotar a tetraciclina do que os médicos que trabalham mais isoladamente. O grau de interconexão da rede do médico é o melhor parâmetro preditor da difusão da tecnologia. Em 10 meses, apenas metade dos médicos isolados prescreviam tetraciclina. E todos os médicos ativos socialmente já estavam prescrevendo. Então, aqui você tem aqui dois gráficos de curva S. Um dos médicos socialmente ativos e a curva tracejada dos médicos isolados. Os dois dão uma curva S, só que a curva S dos isolados é uma curva mais lenta. Alguns modelos de inovação mostram claramente uma adesão por clusters. No caso aqui, cluster geográfico. Ele pegou, por exemplo, os casos de cólera, nesse estudo de 1854. E ele mapeou onde essas pessoas moravam. E ele pôde observar que essas pessoas moravam ao lado de uma praça e nessa praça tinha uma bomba d'água. Então, identificou que a inovação, no caso aí, o episódio de cólera, né, ele estava associado a uma questão geográfica. Então, muitas vezes você vê essa adesão, ela é feita por áreas, por setores. Aqui é um estudo do Granovetter, de 73, que mostra que apenas 17% das pessoas disseram que encontraram seu emprego atual através de amigos pessoais. A maior parte veio no círculo externo. Então, veja, os elos fortes, aqui está no gráfico daqui do A e o B, o A é super amigo do B, tem um elo forte de amizade. Tá? Eles formam aqui um elo forte. E, na verdade, todos esses que estão ligados ao elo forte, eles praticamente já conhecem a mesma informação, porque eles são muito amigos entre si, trocam muita informação. Então, eles têm pouco a aprender entre eles aqui. Tá? Então, a informação nova, disruptiva, ela vem de uma outra rede, não dessa rede. Então, é o que eles chamam de a força dos elos fracos. Então, o elo de A para C é um elo fraco. A não conhece C muito bem, mas foi por causa do C que eu fiquei sabendo de uma coisa. Então, isso contrasta um pouco com aquele conceito de heterofilia que ele falou, o Everett falou no começo, né? Muitas vezes a dessemelhança entre A e C pode sim ser a fonte de um canal de difusão de inovação. Aqui é um conceito de massa crítica, ou seja, você lá na curva S, você nota que existe um ponto em que a partir do qual o crescimento meio que vai sozinho. Então, tem um número mínimo de adesões que praticamente a inovação se autorrealimenta. Esse é um exemplo de que acontece na internet. Houve um ponto aqui em torno de 95, que é quando você começou a usar os navegadores. O primeiro navegador foi o Mosaic, de 95, ainda antes do Netscape. E a partir desse instante, o número de usuários de internet explodiu. Tá? Então, é o conceito de massa crítica. Né? Nesse conceito de massa crítica, é importante destacar outros conceitos, por exemplo, a tragédia dos comuns.
Como é que é a tragédia dos comuns? Ele diz o seguinte, que se você tem um bem comum, tá? O fato de cada um maximizar o uso desse recurso não necessariamente vai levar a uma maximização do grupo. Imagina um pasto, todo mundo solta sua ovelha no pasto, esse pasto é comum. Bom, se eu chegar nesse pasto e colocar 1000 ovelhas, bom, esse pasto vai acabar e vai ficar todo mundo morrendo de fome depois. É a mesma história do poço. Tem um poço que é explorado por todo mundo. Todo mundo, desde que explore uma determinada quantidade, beleza, vai todo mundo poder usar por um bom tempo. Agora, se aparecer alguma pessoa e sugar, 10.000 litros ali, o poço vai secar. Aí depois não vai ter mais para ninguém. Então, essa que é a tragédia dos comuns, ou seja, se a pessoa usa, otimiza os seus recursos, ele pode estar prejudicando o grupo. Outro conceito eu chamo de externalidade de rede. Que é isso? O valor da inovação, ela aumenta quanto maior o número de usuários. Tá? É o caso da internet. Né? É o caso de uma rede social. Eu vou entrar nessa rede social se tiver muita gente. Né? Quanto mais gente, maior o valor. Então, a minha decisão, ela depende de um fator externo a mim. Né? Não é simplesmente eu ver aquela inovação como útil ou não útil. A utilidade está ligada ao número de pessoas que estão conectadas naquela rede. Então, aí está intrinsecamente ligado ao conceito de massa crítica. Outro conceito de sustentabilidade. Ou seja, aqui tem uma experiência do Charles Davis, um americano, ele desenvolveu um programa de granjas na Nigéria, e que levou à importação de pintinhos. Ele levou um monte de pintinho lá para a Nigéria e conseguiu realmente estabelecer granjas lá e conseguiu aumentar a produção de ovos significativamente. O preço do ovo lá caiu de preço e foi uma experiência bastante positiva. Quando ele se aposentou, logo depois houve um vírus atingiu as galinhas lá e todas elas morreram. Aí o que acontece? Porque ela é sensível a esse vírus aí. Agora, as galinhas selvagens originais lá da Nigéria, né, elas não morreram desse vírus. Então, talvez faltou dessa experiência ele integrar com os recursos locais, né, para você garantir maior chance de sustentabilidade. E mesmo ele, quando se aposentou, né, ou seja, caberia treinar uma pessoa para dar continuidade ao projeto. Então, essa é uma questão que os estudos de inovação têm que levar em conta também. Ou seja, não basta você garantir que a inovação vai se estabelecer, você tem que garantir que ela vai se manter. Né? Outro conceito de inovação centralizada e descentralizada. Aqui na parte de cima você vê uma inovação centralizada. Tá? Basicamente você monta uma curva S. E você tem um modo descentralizado de inovação, ou seja, você na verdade tem vários clusters meio que independentes entre si, cada um com a sua curva S. Então, um pode ter uma curva mais avançada que a outra, mais inclinada que a outra. Então, você tem algumas características, ou seja, não há uma melhor expertise. Nessa descentralização, nem sempre todo mundo vai tomar a mesma decisão, porque você não tem um sistema central de controle de qualidade. Então, esses modelos centralizados geralmente funcionam melhor para inovações menos complexas, que não vão demandar esse sistema de controle central. Bom, o Everett fala da possibilidade de você ter sistemas híbridos, né? Uma mistura dos dois. Analisar as consequências da inovação é um tema que ele fala bastante. Aqui ele fala um exemplo na cultura dos lapões, lá na Noruega, em que ele fala que foi usado esses esquis automáticos aqui, né? E eles tiveram uma aceitação muito grande, aumentou muito, todo mundo quis comprar, etc. Só que aconteceu um feito curioso, né? Uma consequência que veio anos depois. Esses motores, eles estressavam muito as renas. Eles viviam da carne de rena, tá? Eles tinham renas
e viviam da carne de rena. Então, esses motores desses esquios aí, eles estressavam muito os animais passaram a se reproduzir menos, e despencou, a produção de carne de rena despencou. Então, acabou dando o efeito contrário do que eles queriam, né? Então, muitas empresas, famílias chegaram a ficar desempregadas. Então, há que se considerar a inovação como um todo, né? Um ciclo completo, em todos os seus aspectos, né? Isso aqui é um outro exemplo que foi que aconteceu com a introdução de um grupo religioso, missionário religioso, lá na Austrália. Chegou nessa aldeia aqui de aborígenes, né? Weir e Orant, onde eles usavam machados de pedra. E aquilo tudo tinha um ritual. Os machados de pedra reforçavam o papel masculino, porque eram eles que faziam o machado, etc, etc. E os missionários chegaram lá vendendo machados de aço, já prontos, muito melhor que o de pedra. Então isso foi adotado, né, pela comunidade e causou um verdadeiro rebuliço, né, porque o pessoal lá do machado de madeira ficou sem ter o que fazer, o prestígio social deles despencou, as mulheres e os jovens começaram a reivindicar um status social, porque eles também tinham seus machados. Isso revolucionou a religião, a organização social, enfim, tudo, estrambelhou tudo. Então, o significado da inovação foi percebido de formas diferentes pelos aborígenes e pelos missionários. Outro exemplo que ele cita das consequências, na Irlanda, né? A Irlanda começou a aumentar muito a produção de batata, a batata vinha da América, né? Então começou a aumentar muito a produção de batata e a população da Irlanda também aumentou, porque você aumentou a alimentação, melhorou a alimentação, a população aumentou. Bom, aí o que acontece? Você então veio com uma inovação. Ó, vou fazer aqui um navio aqui mais rápido, uns clippers, né? Mais rápidos. Né? Aí qual o problema que aconteceu? As embarcações anteriores eram mais antigas, demorava mais tempo para você vir da América até a Irlanda. Então o fungo que se estabelecia na batata, ele chegava na Irlanda, já estava desativado, já estava inativo, porque demorava muito a viagem. Quando você veio com uma embarcação mais rápida, esses fungos chegaram ativos na Irlanda e aí contaminaram toda a plantação deles. O que se seguiu foi uma fome gigantesca aqui em 1850, na Irlanda. Quer dizer, olha que curioso, a inovação, navios mais rápidos, acabou gerando a fome. Então há que se avaliar todos os aspectos. Outro exemplo aqui é o do DDT. Né? O Paul Miller foi um químico suíço, ele ganhou o Nobel de Medicina em 1948, ele pesquisou inseticidas e descobriu o DDT como inseticida para combate à malária. Bom, o DDT foi usado na Segunda Guerra, foi extensamente usado em plantações para matar o mosquito, salvou muitas pessoas da febre amarela, tá? Mas o que não se viu foram os danos ambientais. Isso foi denunciado em 1962, os danos ambientais gravíssimos, até que o DDT foi finalmente banido. Tá? Então, veja, uma consequência, muitas vezes a consequência da inovação leva anos para você descobrir, né? Mas tem que ser considerado. Esse aqui é um estudo de variedades de café da Colômbia. Então fez um estudo aqui com 56 fazendeiros, apenas 17 desses fazendeiros adotaram as novas variedades de café. Tá? Aí ele constatou o seguinte, essas pessoas que adotaram, aumentou o rendimento de 6.700 pesos para 21.000 pesos. Aumentou 213%. E os que não adotaram a variedade de café, aumentou 166%. Então, a distância entre os fazendeiros inovadores e não inovadores fez com que a distância aumentasse. Os inovadores eram fazendeiros que já tinham fazendas de 19 acres, passaram a ter 33 acres. E os não inovadores tinham fazendas de 8 acres, ficaram com 6, diminuiu. Ou seja, a inovação acabou acelerando um processo de desigualdade. Tá? Então ela serviu como alavanca
para aumentar a distância entre ricos e pobres. Então é isso. Muito obrigado, então.